Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é sobre a lei dos senos, também conhecida como teorema dos senos. Então, vamos considerar aí que nós temos um triângulo inscrito numa circunferência e vamos considerar que essa circunferência, o raio dela seja R e os vértices, né, dos lados do triângulo sejam ABC e os lados opostos sejam A, a medida do lado oposto ao vértice A seja a medida do vértice oposto ao lado B seja B, e a medida do lado oposto ao vértice C seja C. Percebe que, como o raio é R, então o diâmetro é 2R. Então eu tracei ali passando o diâmetro, no caso, que contém o vértice C. E chamei a outra extremidade de D. O que nós conseguimos com isso? Bom, ligando o vértice D ao vértice B, eu percebo que esse ângulo agora, DBC, é um ângulo de 90 graus. E como é que eu posso garantir que este ângulo é de 90 graus? Porque ele limita um arco cujo comprimento, cuja medida é a metade da medida da circunferência. Porque aqui você tem um diâmetro, logo este arco é de 180 graus. Como você tem um ângulo inscrito, ele tem medida igual à metade do arco que ele limita. Então, se o arco é de 180, esse ângulo é de 90. E aí nós temos que o triângulo CBD é um triângulo retângulo. O que mais nós podemos observar? Podemos observar que o ângulo D e o ângulo A, por limitarem este mesmo arco, eles possuem medidas iguais, os dois são ângulos inscritos e limitam o mesmo arco. Então a medida do ângulo D vai ser metade da medida desse arco. E o ângulo A também, metade da medida do mesmo arco. Portanto, os dois ângulos têm medidas iguais. Tá. Desse triângulo CDB, ou BCD, eu tenho que o seno desse ângulo D vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o diâmetro. Então você tem que a medida A é igual, que o seno de D vai ser A dividido por 2R. Mas lembra que o ângulo A e o ângulo D têm medidas iguais. Eu posso fazer aqui uma troca. Tá? Considera que você tem o 1 aqui. Então eu posso efetuar uma troca aqui. Esse seno passar para onde está o 2R e o 2R para onde está o seno. Não vai alterar em nada a proporção, porque a gente sabe que pela propriedade da proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então eu fazer seno de D vezes 2R ou 2R vezes seno de D vai dar no mesmo. Então eu posso efetuar essa troca entre esses dois termos. Só que ao invés de seno de D, eu vou escrever seno de A. Então, lá está o que eu estou falando. Então, eu peguei o 2R que estava aqui embaixo, passei para lá, e o seno de D passei para cá, só que ao invés de escrever seno de D, eu escrevi seno de A, porque os ângulos são iguais. E aí eu cheguei nessa relação que a medida do lado A do triângulo ABC, dividido pelo seno do ângulo oposto, vai ser igual ao diâmetro da circunferência. Fiz a mesma coisa, só que agora traçando o diâmetro que contém o vértice A. Da mesma forma, eu tenho aqui um triângulo retângulo, uma vez que este arco ACE é meia volta, porque aqui você tem o diâmetro. Então, 180 graus, esse ângulo é 90. Da mesma maneira, nós temos que o ângulo E e o ângulo C têm medidas iguais porque eles limitam o mesmo arco AB.
posso, no triângulo ABE, trabalhar com o seno do ângulo E. Seno do ângulo E vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mesma coisa que eu fiz no anterior. Vou trocar esses dois termos de lugar. Então, só que ao invés de escrever seno de E, eu vou escrever seno de C, porque os dois têm a mesma medida. Então tá lá, 2R vai ser igual a C sobre seno de C. O que quer dizer isso? Que a razão entre a medida do lado C e o seno do ângulo oposto a ele vai ser também igual ao diâmetro, igual aconteceu com o ângulo A e o lado A. Obviamente, eu vou fazer também para o outro ângulo. Então vamos lá. Mantive ali o mesmo diâmetro, só que agora eu liguei com o vértice C ao invés de ligar com o vértice B. É claro que esse triângulo aqui que eu obtenho é retângulo, mesmo motivo. Esse aqui é meia volta, 180 graus, portanto o ângulo é 90, o ângulo inscrito. Esses dois ângulos têm medidas iguais, por quê? Porque limitam o mesmo arco. No triângulo ACE, eu tenho que o seno do ângulo E é igual a cateto oposto e hipotenusa. Mas esse ângulo E tem a mesma medida que o ângulo B. Posso fazer aquele troca-troca aqui entre esses dois termos, só que ao invés de usar ângulo E, eu vou usar ângulo B, uma vez que os dois têm a mesma medida. E aí ficaremos que a razão entre o lado B, a medida do lado B, e o seno do ângulo oposto vai ser também igual ao diâmetro. Então, nós temos a conclusão de que, num triângulo inscrito numa circunferência, a razão entre o lado, a medida do lado e o seno do ângulo oposto é constante, e essa constante é igual ao diâmetro da circunferência. Como todo triângulo é circunscritível, ou seja, eu consigo sempre escrevê-lo inscrito, numa circunferência, tá? Ele é inscritível e circunscritível. Então, eu sempre consigo, qualquer triângulo, sim, eu consigo determinar a circunferência que contém todos os seus vértices. Então, essa relação ela funciona, ela é válida para qualquer triângulo. A razão entre o lado oposto e o ângulo, o lado oposto ao ângulo, a razão entre o seno e o lado vai ser constante. Então, A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C, e essa razão, essa constante, é o diâmetro da circunferência que circunscreve esse triângulo. Essa era a nossa aula de hoje. Fiquem todos bem e até a próxima.